Olá, boa noite. Eu sou o Leandro e este é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre algo simples, mas que muitas vezes, no meu caso principalmente, por muito tempo, aprendi que ele fez muita falta, que é o silêncio. Nem sempre o silêncio ele aparece como a ausência de som. Às vezes o que mais cansa não é o barulho esse da rua, esse barulho de fora. É o excesso de tudo que vai se acumulando ao longo do dia. E chega uma hora em que a mente não precisa de mais explicação, mais pressa ou mais resposta. Ela só precisa de um pouco de silêncio, só isso. Porque parece que a minha mente nunca descansa, porque até nos momentos de pausa eu continuo pensando: será que eu desaprendi a ficar quieto, ficar em silêncio? Porque tudo dentro de mim parece tão sempre correndo, sempre acelerado. Será que eu tenho algum problema? E se o que eu preciso agora não for de mais cansaço, mais esforço, mas de mais calma? Existe um tipo de cansaço que não vem só do corpo, ele vem de tudo que é demais, do excesso de tarefa, excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de pensamento que vão se acumulando e a gente nem percebe. Quando isso acontece, estamos vivos, né? A vida continua andando, mas a mente começa a ficar saturada, começa a ficar cheia demais. Cheia de conversas e assuntos que não tiveram fim, assuntos inacabados, de preocupações, de lembranças, de coisas que ainda precisam ser resolvidas, de perguntas que não encontraram descanso. Talvez por isso o silêncio faz tanta falta. Como eu disse no início, o silêncio não é ausência de som, não é apenas ausência de fala. Ele também pode ser a pausa, ele pode ser o espaço, ele pode ser a respiração. Um lugar onde teus pensamentos não precisam correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Mas muitas vezes, mesmo quando tudo fica quieto do lado de fora, a pessoa percebe que ainda assim existe um barulho muito grande dentro da mente. E isso é muito mais comum, principalmente nos tempos que vivemos, do que parece. Tem gente também que evita o silêncio, porque quando ele chega, esses pensamentos parecem mais altos, mais presentes. As preocupações ficam mais visíveis, né? As emoções que foram empurradas durante o dia começa a pedir atenção. Então o silêncio que poderia acolher acaba parecendo incômodo. Só que talvez o problema não esteja no silêncio. Talvez o problema seja o quanto a mente já vinha cansada antes dele chegar, né? Porque uma mente que está sobrecarregada de tantos pensamentos, ela estranha essa pausa, ela estranha a quietude, ela estranha o momento em que não há nada para fazer, resolver ou responder. Mas isso não significa que o silêncio é ruim. Significa apenas que às vezes reaprender a descansar também leva um tempo.
eu com o tempo, e foi talvez no silêncio que comecei a escrever esses textos, porque isso me acalmava, né? E foi com esses textos que, conversando com familiares e tal, eles me disseram: por que tu não de repente faz um canal, alguma coisa assim, já que isso está fazendo tão bem para ti, pode ser que faça bem para outras pessoas também. E é uma verdade, né? E tô aqui, acho que já é o 6º ou 7º vídeo. E de coração tá me fazendo muito bem também. Saber que pessoas têm comentado, tudo tem gostado também. E ver que do silêncio, mais uma coisa boa tá trazendo pra minha vida. Então o silêncio tem uma força que quase nunca ele aparece na pressa do dia. Ele não exige, ele não apressa, ele não empurra. Ele apenas abre espaço. Espaço para sentir, para perceber, para poder respirar sem ter que provar nada para ninguém. E talvez seja justamente isso que tanta gente tem evitado sem perceber até, né? O encontro consigo mesmo sem uma distração, porque é no silêncio que tu tem a chance de conseguir, não digo te analisar, mas tu conseguir alinhar as coisas. Porque quando tudo para, né? Quando tudo fica parado por alguns instantes, a pessoa pode finalmente notar o que ela realmente sente de verdade. Mas ela tem que estar aberta para isso. Ela tem que enxergar que não tá legal, que não tá bem. O cansaço que estava disfarçado, talvez, a preocupação que parecia normal, a tristeza que foi deixada de lado, a necessidade de descanso que ficou sempre para depois. O silêncio ele não resolve tudo, mas ele mostra muita coisa. E às vezes só de perceber com mais clareza o que está acontecendo, já existe um começo de alívio. Nem sempre os pensamentos precisam de mais esforço, nem sempre precisa pensar mais, nem sempre precisa encontrar uma resposta naquele momento. Às vezes só precisa de como posso dizer, um lugar menos apertado, menos cheio, menos acelerado. Um lugar onde consiga respirar sem disputa, sem culpa. Talvez seja por isso que momentos de silêncio podem fazer tanto bem. Não porque apagam alguma coisa, ou apagam mesmo a vida, mas porque nos devolve um pouco de presença, às vezes até esperança. E talvez nesse momento você não precise mudar nada de uma vez. Talvez também não precise entender tudo agora de uma vez, um passo de cada vez. Talvez seja suficiente apenas se permitir alguns instantes sem pressa. E é isso que eu, como toda noite, quero fazer um pouquinho com vocês agora. Então, como eu sempre peço, oriento, né? Ache uma posição que fique confortável para você. Fique bem relaxado, com o corpo apoiado, em um lugar seguro. E aos poucos permita que esse momento e a tua mente fique mais calma. Agora, se você quiser, eu gosto porque quando eu fecho os olhos, acho que é menos uma coisa para o corpo ter que lidar, né? Para a mente ter que lidar com a visão. Então isso me ajuda
a respirar mais devagar. E é isso que eu convido você para fazer agora. Respira fundo pelo nariz, sem pressa. Solta o ar pela boca sem pressa. Mais uma vez. Inspira com calma e solta devagar. Enquanto respira, você consegue perceber que você não precisa preencher ou fazer algo nesse momento? Não precisa resolver nada, não precisa responder nada agora, não precisa correr atrás de nenhum pensamento. Apenas respira e fique aqui. Respira novamente. E tenha no seu pensamento uma presença bem forte, dizendo para você mesmo: eu consigo e eu posso diminuir esse ritmo. Eu posso encontrar calma nesse momento. O silêncio também pode me acolher. Agora inspira profundamente e solta bem devagar. Perceba o seu corpo, perceba a sua respiração, o ar entrando e saindo. Você consegue perceber que existe vida acontecendo agora, sem que você precise controlar nada. Fale para você mesmo: eu não preciso carregar o dia inteiro nesse instante. Eu posso soltar todo o excesso, tudo que me pesa. Eu posso voltar para mim mesmo em busca de mais silêncio, de conseguir me escutar. Agora este é o seu momento. Fique em alguns segundos, alguns minutos, o quanto for necessário, enquanto estiver te fazendo bem, apenas respirando,
sem pressa. Pensamentos vão tentar vir, mas só os observa, sem cobrança, sem necessidade de preencher o silêncio. Apenas você no seu tempo. Esse momento te ajudou, fez sentido para você? Se ele trouxe um pouco de calma e você quiser compartilhar, depois pode contar se te ajudou, só se você quiser também, se te fizer bem. Falar, ao menos para mim, ajuda muito. E saber também que essa pausa, esse momento alcançou alguém, como eu sempre digo, fortalece o meu caminho. E como toda noite, desejo para você que o vento do amanhecer leve embora todo o excesso, tudo que pesa, tudo que te angustia, e te traga o silêncio onde a mente precisa de descanso. Até amanhã, e que assim seja.